Em uma pequena cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe um incêndio que nunca terminou. Há mais de 6 décadas, o fogo avança silenciosamente sob a terra, queimando uma gigantesca camada de carvão e transformando o que antes era uma comunidade comum em uma cidade quase totalmente abandonada. O nome desse lugar é Centralia. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma pequena cidade do interior americano. Ruas vazias, casas abandonadas, vegetação tomando conta de antigos terrenos e uma estrada que, em alguns trechos, já não leva a lugar algum. Mas, por baixo dessa paisagem aparentemente tranquila, existe algo muito mais assustador. A terra está queimando. Em alguns pontos, fumaça e vapor escapam por rachaduras no solo. Em outros, o chão pode apresentar temperaturas extremamente altas e, em áreas mais perigosas, o terreno pode simplesmente ceder sem aviso. Tudo começou em 1962. Na época, Centralia era uma cidade construída sobre uma extensa região de mineração de carvão. Durante décadas, o carvão foi a base da economia local. Ele gerava empregos, movimentava o comércio e mantinha viva uma comunidade inteira. Mas havia um problema escondido sob a cidade. Abaixo das casas, ruas e prédios existiam antigas minas abandonadas, túneis profundos, galerias esquecidas e grandes veios de carvão que permaneciam sob o solo. Em maio de 1962, um incêndio foi iniciado em um depósito de lixo localizado em uma área próxima a uma mina abandonada. A intenção era simples: eliminar resíduos acumulados. Mas o fogo encontrou algo muito mais perigoso. Por meio de uma abertura subterrânea, as chamas alcançaram uma camada de carvão, e quando o carvão começa a queimar embaixo da terra, apagar o incêndio se torna uma tarefa extremamente difícil. O fogo não precisava de grandes chamas visíveis para continuar avançando. Ele se alimentava lentamente do carvão, recebia oxigênio por rachaduras e galerias antigas e seguia seu caminho por baixo da cidade. No início, muitos acreditaram que seria possível controlar a situação. Foram feitas tentativas para escavar áreas afetadas, criar barreiras e apagar as chamas. Mas o incêndio já havia se espalhado por uma rede subterrânea complexa e praticamente impossível de alcançar. Com o passar dos anos, Centralia começou a mudar. A fumaça passou a sair do solo em diferentes pontos. O ar se tornou perigoso em algumas regiões. Gases tóxicos começaram a escapar pelas rachaduras da terra. E pouco a pouco, os moradores começaram a perceber que estavam vivendo sobre uma ameaça invisível. O perigo não era apenas o fogo. À medida que o carvão queimava, partes do solo perdiam sustentação. Túneis antigos podiam desabar. Buracos podiam se formar de maneira inesperada. Uma caminhada aparentemente comum podia se transformar em um risco mortal. Um dos episódios mais assustadores aconteceu em 1981. Um garoto chamado Todd Domboski estava brincando quando o chão cedeu sob seus pés. Ele caiu em uma abertura profunda, criada pelo colapso do solo queimado por baixo. Por pouco, ele não desapareceu dentro da terra. Felizmente, conseguiu ser resgatado. Mas o incidente mostrou para todos que Centralia já não era apenas uma cidade com fumaça saindo do chão. Era uma cidade onde o próprio solo poderia engolir alguém. Depois desse episódio, as autoridades passaram a tratar a situação de forma ainda mais séria. O governo iniciou planos para retirar os moradores da região. Casas foram compradas, famílias receberam indenizações, estradas foram desviadas. Aos poucos, a cidade começou a ser esvaziada. Muitas pessoas partiram. Para algumas famílias, deixar Centralia era a única escolha possível. O risco era grande demais. O futuro era incerto demais. Mas nem todos quiseram ir embora.
Alguns moradores se recusaram a abandonar suas casas. Para eles, Centralia não era apenas um lugar perigoso no mapa. Era onde tinham crescido, trabalhado, criado suas famílias e construído suas memórias. Mesmo com o fogo queimando sob seus pés, alguns decidiram permanecer. Com o tempo, a maior parte da cidade desapareceu. Casas foram demolidas, ruas foram fechadas, prédios foram abandonados. A antiga rodovia que passava pela região começou a se deformar por causa do calor e do movimento do solo. O asfalto rachou. Em alguns trechos, a estrada se elevou, afundou ou foi tomada por vegetação. Durante anos, aquele caminho abandonado se tornou conhecido por grafites espalhados pelo asfalto quebrado. Era como se a própria cidade estivesse sendo apagada lentamente pelo tempo e pelo fogo. Hoje, Centralia é frequentemente lembrada como uma cidade fantasma, mas ela não está morta, apenas porque foi abandonada. Ela está viva de uma forma muito mais estranha. O incêndio continua queimando. Especialistas acreditam que ainda existe carvão suficiente no subsolo para alimentar o fogo por muitas décadas, talvez séculos. O incêndio se move lentamente, consumindo o que encontra no caminho e alterando permanentemente a paisagem da região. É difícil imaginar uma força tão destrutiva agindo de forma quase invisível. Não há grandes explosões todos os dias. Não há chamas gigantescas iluminando o céu. Em vez disso, existe uma ameaça silenciosa, escondida sob a terra. Um fogo que ninguém consegue ver por completo. Centralia se tornou um símbolo de algo maior. O poder que existe abaixo da superfície do planeta. Debaixo de ruas, casas e cidades, existem minas abandonadas, falhas geológicas, rios subterrâneos, gases, cavernas e forças naturais que muitas vezes ignoramos. A história de Centralia mostra que, às vezes, o perigo não vem do céu, ele vem do chão, e enquanto houver carvão queimando sob aquela pequena cidade da Pensilvânia, Centralia continuará existindo como um lembrete assustador de que algumas chamas podem durar muito mais do que uma vida inteira. Essa é a dobra do mundo, o lado da realidade que quase ninguém vê. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias.